Olá, turma, tudo bom? Henrique aqui e hoje o tema é struct. Vamos entender para que serve uma struct. Uma struct dentro da linguagem C serve para agrupar um conjunto de dados, um conjunto de tipos de dados. A gente vai ver aqui na prática que eu tenho certeza que vai clarear o entendimento de vocês. Então vamos lá. Como é que a gente utiliza uma struct? Struct, eu vou usar dessa forma aqui. Vamos criar o usuário, e eu vou digitar aqui, ó, eu abro e fecho parênteses, chaves, abro e fecho chaves, e vamos criar aqui, ó, char nome, eu vou definir de 40 caracteres, e vou colocar também, por exemplo, rua, poderia colocar outro dado do tipo char aqui também, por exemplo, de 40 caracteres. Só como exemplo, vamos colocar mais alguns aqui de tipos diferentes. Por exemplo, idade, vírgula, número, beleza, número. E poderia colocar, por exemplo, float, peso, também. Então, olha só, eu tenho aqui nome, que vai receber 40 caracteres, que pode receber 40 caracteres, rua recebendo 40 caracteres, do tipo char. Eu tenho idade e número, do tipo inteiro, e tenho peso do tipo float. Olha só, eu usei 3 tipos de dados, né, com 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, todas elas organizadas dentro de uma struct que se chama usuário. Então, quando eu criar uma variável do tipo usuário, que foi essa struct que eu criei, eu automaticamente vou estar criando uma variável que vai ter a capacidade de armazenar nome, rua, idade, número e peso. Olha que legal. Então, a gente agrupou dentro de uma estrutura, por isso está aí o nome struct, agrupou dentro dessa estrutura um conjunto de variáveis. A vantagem é que eu não preciso, eu tenho esse conjunto de variáveis agrupada, então a gente consegue fazer uma melhor organização desse conjunto de variáveis dentro do teu programa. Então, como que eu faço agora para efetivamente criar a variável? No momento eu só estruturei ela, defini que vai ser, como que vai ser composta a struct usuário. Eu não criei a variável ainda. Então agora o que eu faço? Eu coloco aqui struct user, por exemplo, tá? Eu tenho que definir o nome, né? Primeiro é o nome, usuário, e user, que é o nome que eu estou dando. Então, olha só, eu chamo a minha struct, que se chama usuário, e aí agora sim eu estou criando na memória do computador uma variável do tipo struct usuário, que tem todas essas variáveis aqui acima, que tem um identificador user, tá? Que tem um identificador user. Como é que eu armazeno um valor dentro dessa variável user? Tá? Eu vou colocar user, ponto. Repare, olha que legal, o DevC++, ele traz para a gente todas as variáveis que possui essa struct, né? essa variável user, que é uma struct. Então aqui a gente está vendo ó, nome, idade, nome, número, peso, rua, que foram as variáveis que eu estruturei aqui, que eu defini aqui dentro dessa struct. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, dentro da idade. Então, user.idade recebe 25. Para a gente ver isso realmente, eu vou colocar aqui um printf, eu vou imprimir ela agora. Então, ela é do tipo inteiro, vou colocar aqui o %i, barra, vou pular uma linha aqui, depois da impressão, e eu vou colocar aqui user, ponto,
idade. Então, na hora que eu for imprimir, tanto na hora que eu for armazenar alguma coisa dentro do user, eu tenho que definir ponto, o segredo está aqui, ponto idade, que é o que, o que tem de diferente, né, quando a gente cria uma variável simples dentro da memória. Aqui, como eu criei user pertence a uma struct, eu tenho que colocar o nome da variável que eu criei, ponto a idade. Se eu quisesse rua, ponto rua. Se eu quisesse número, ponto número. Peso, ponto peso. Então, é sempre que eu tenho que definir ponto alguma coisa. Beleza. E agora vamos fazer um teste para leitura. Como é que eu faço a leitura? Eu vou usar o eu vou usar o fgets, né? Então, para isso, eu vou limpar aqui eu vou utilizar o comando flush. Então, flush. Vou colocar aqui a entrada padrão, std_in, tá? Beleza. Vou usar aqui o comando fgets, que serve para fazer leitura de variáveis do tipo string, né, do tipo char. Então tá aqui. A sintaxe do fgets, se vocês não utilizaram, ela é dividida em 3 pedaços. Eu tenho o nome da variável, eu vou definir o tamanho de quantidade de caracteres que ela pode receber e a entrada padrão. Então aqui é user.nome, vamos fazer a leitura do nome aqui. O tamanho, a gente definiu aqui 40 como tamanho dela, né? Então eu vou colocar aqui 40 caracteres e a entrada padrão é o stdin, que é a entrada padrão de teclado, tá bom? E depois eu vou fazer o printf para imprimir. Então vamos lá, printf, vou fazer a impressão do nome, então é %s de string, e vou colocar aqui o user ponto nome. Temos sempre que definir o nome da variável e a variável que eu quero acessar, o campo que eu quero acessar, que é no caso o nome. A variável é user e o campo que eu estou acessando é o nome. Beleza, vamos verificar se tem algum erro aqui e compilar. Então é o compilar e executar. Beleza, então aqui eu só não estou conseguindo ver a tela, deixa eu arrastar um pouquinho aqui, maravilha. Vou descer um pouquinho a nossa tela aqui. Então tá aqui o 25. De novo, né? Espera aí, só um minutinho. E vamos focar aqui para a gente verificar o acompanhamento desse programa. Então, eu tenho aqui o 25, que é justamente o printf aqui da linha 14, que eu estou imprimindo, né? Então, eu carreguei e armazenei o valor 25 dentro do user.idade, maravilha. E agora, executando o print, o fgets, né? Aqui embaixo, ele está esperando que eu digite algum caractere para ser armazenado dentro do user.nome. Eu vou colocar aqui Henrique. Vou pressionar Enter. Ele vai ter que imprimir, depois ele vai executar o printf da linha 18 e vai fazer a impressão desse caractere, desse conjunto de caracteres, né, que eu escrevi, Henrique. Ele vai imprimir. Show de bola. Imprimiu o Henrique aqui e vimos a função da nossa struct e o uso dela fazendo o armazenamento de alguma informação dentro ou a leitura via entrada de teclado. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Grande abraço.